Graças a Deus. Vamos começar mais um culto, vamos orar, falar com o Senhor, mesmo da forma que você está. Mais uma oportunidade que nós estamos tendo de Deus de buscar a Tua face, de entender o Seu projeto de vida, de entender que o Senhor é único e a única saída. Nós nunca podemos nos deixar enganar pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela permite que você esteja vivo, tenha almoçado, tenha jantado, tenha jejuado, tenha dormido, tenha acordado, tenha sido sarado, tenha superado as suas dificuldades em todas as esferas da sua vida. Isso não quer dizer que Deus está contigo. Deus permite que em você esteja a graça, mas é uma graça diferente da graça salvítica, ou a graça da salvação. Por isso que em Mateus 26, quando Jesus vai ser traído por Judas, receber o beijo de Judas, ele não profere nenhuma palavra de maldição a Judas. Ele não profere nenhuma palavra que pudesse machucar o seu traidor. Ele apenas olha para Judas e disse: amigo, o que tu vieste a fazer? Então, Jesus pode nos chamar de amigo já condenando-nos ao inferno. Jesus pode te dar o que você tem pedido, permitindo você avançar na sua vida profissional, vocacional. Pode curar você da sua enfermidade. Deus pode te dar uma boa casa, Deus pode te dar família, filhos, e já condenando você ao inferno. Então não podemos deixar-nos enganar pela misericórdia de Deus. A misericórdia está para o rato, para o cachorro, para o gato, para a serpente, para os animais, para a formiga, para todos. Porque não há nenhum ser que respira que Deus não tenha dado a vida. E a Bíblia diz em Jó 33 que até os animais já disse isso, presente a presença do Senhor. E o salmista vai dizer que todos os povos e todos os animais devem louvar ao Senhor. Como um animal louva ao Senhor? É um mistério, talvez nós não saibamos explicar. Mas a Bíblia diz que até os animais louvam ao Senhor. E se a Bíblia diz, está escrito. É decreto. Não é uma sugestão, não é uma ilação, não é uma informação vazia, é um conhecimento, é um aprendizado, é um ensinamento. Então, muitas das vezes, as pessoas envolvidas na misericórdia, elas se dão por satisfeitas, porque as coisas vão bem, as contas estão sendo pagas, mesmo com dificuldades, estão vivendo, os anos vão se passando, vão se concretizando alguns sonhos, mas você pode estar exatamente condenado, cada um de nós, condenado ao fatídico inferno. Antes de começar o culto, nós vamos orar, mas eu dou essa introdução para que você reflita como tem sido a sua vida com Deus. Salmo 95 é uma das passagens mais claras da evidência que a misericórdia de Deus pode ser permitida na sua vida justamente para te condenar ao inferno. Mas como assim, pastor? Ele te traz a bondade para você distrair com ela e através dessa distração com a sua bondade, você caminhar de cabeça para baixo para o inferno. É claro, a Bíblia diz no Salmo 95, 10 e 11, que embora Deus esteve irado com o seu povo por 40 anos, como Deus pode estar irado com alguém por 40 anos e tendo o poder de matar, e ter o poder de destruir, reconstruir um novo mundo, permitiu a multidão viver 40 anos irado com todos eles, sem exceção. Mas o que me chama a atenção não é Deus ter permitido, em 40 anos, o povo que o chamava pelo seu nome, irado com aquele povo, ele conduziu aquele povo pelo deserto 40 anos, mas pior do que isso, ele prosperou, ele os enriqueceu. Porque a Bíblia diz em Êxodo 12,
gosto que as pessoas meditem sempre na Bíblia, Êxodo 12, quando o Senhor vai tirar os hebreus da escravidão, são 2 milhões e quase 600 milhões de pessoas que vão sair, não só os hebreus, mas outras nações vão sair com os hebreus. Era muita gente. E naquela noite, à meia-noite, ao passar da meia-noite um pouquinho, a Bíblia diz que o anjo da morte passa. E ao matar todos os primogênitos, Deus já tinha dado uma ordem para Moisés. Diga ao meu povo que a hora que o anjo da morte passar e matar os primogênitos, inclusive o único filho de Faraó, na ira dele, ele vai desejar que todos vocês deixem a terra imediatamente. Então, neste momento, vocês vão bater na porta de cada egípcio e pedir ouro, prata, os melhores animais, rebanhos, linho fino. E a Bíblia diz que assim foi feito. Os egípcios ficaram tão apavorados com o Deus dos hebreus que deram todo o ouro, toda a prata, deram animais, e o povo saiu dali abastado financeiramente. Aonde provamos isso? Êxodo 25, verso 1 adiante, o Senhor, então, o povo já está no deserto. E Deus agora quer construir o primeiro templo, primeira tenda. Uma primeira congregação seria feita de tenda, pele de animais marinhos, usar o ouro. Deus deseja construir o primeiro templo. E a Bíblia diz então que Moisés decreta uma lei ou uma ordem, ele promulga um edito que todas as pessoas voluntárias, só as voluntárias, trouxesse ouro, prata, linho fino, melhor para Deus. Só os voluntários. Quem não quisesse, não teria necessidade de trazer. E a Bíblia diz então que o povo começou a trazer. Mas o capítulo 5 não revela a quantidade. A quantidade vai se revelar no capítulo 36 de Êxodo, verso 4, 5 e 6. Quando a Bíblia diz que o povo trouxe tanto ouro, tanta prata, tanta oferta, tanto animais para dedicar a Deus, que Moisés, então, pela primeira vez na história da humanidade, é decretada uma lei que é proibido trazer oferta e dízimo ao Senhor. Porque não se cabia, os celeiros não cabia mais, não havia mais espaço. E Moisés, na sua visão, não via mais motivo de trazer mais alguma coisa. Então, da onde tirou essa riqueza? Da onde esse tanto ouro, essa tanta prata, essa abastança de animais, essa fartura, da onde veio? De quando saíram, depois da meia-noite, em Êxodo capítulo 12. E esse mesmo povo rico e milionário que farta o Senhor de oferta, que farta o sacerdote de prosperidade. Você imagina, só existia um profeta e 3 sacerdotes. Abinadab, Abiú, Arão, os 2 filhos de Arão, e Moisés, o único profeta. 4 homens tinham que tomar conta de todo esse dinheiro. E todo esse dinheiro estava na responsabilidade de Moisés, o profeta, o primeiro profeta da humanidade. Depois veio Arão, primeiro o irmão de Moisés, que Deus vai colocar como sacerdote, pregador da palavra, que vai apacentar as ovelhas. Aí vem então, depois de Arão, para ajudar Arão, seus 2 filhos, Abinadab e Abiú. Então você imagina que esses homens estavam trilhardários. Toda a fortuna, Egito era o lugar mais rico do mundo. Babilônia, Egito mesmo, nenhuma outra nação poderia mais se comparar à fortuna que os hebreus agora adquiriam. 30 anos Deus esteve com esse povo no deserto. Aí agora eu volto no Salmo 95, verso 10 e 11. Embora estive irado com meu povo 40 anos, eu prometi que não entraria no meu descanso. Então, mas ele prosperou o povo, libertou o povo da escravidão, deu uma vida boa, curou quem estava enfermo, rico quem era miserável e pobre, mas todos foram mortos no deserto. Nenhum deles entraram em Canaã. E é muito simples dizer que é fácil sair do Egito. O problema é entrar em Canaã. Em outras palavras, é fácil ouvir um culto. O difícil é chegar até o dono do culto, que é Jesus.
É fácil dizer que é crente, que é membro de uma igreja. O difícil é ser igreja. Então as pessoas podem se distrair, justamente porque tudo vai bem. Você vai pedindo e Deus vai te ofertando. Deus vai te ofertando, vai te dando, porque que Deus está conosco. Qual a certeza que você tem que você vai para o céu? O que você teria para dizer? Pastor, estava doente e Deus me curou. Vários hospitais hoje de Belo Horizonte, na cidade onde eu estou, com certeza teve muitas altas. Muitas altas. E não foi Jesus. Foi o médico que deu. Deus permitiu, mas não foi Deus. Não foi em nome de Jesus. Ninguém disse, olha, em nome de Jesus. Nenhum médico, na formatura, ele faz um juramento para pegar o seu CRM, ele faz um juramento. Em nome de Jesus, eu curarei, eu tratarei dos enfermos, mesmo sem dinheiro, não. Ele faz um juramento à profissão, não a credo religioso. Então, nenhum médico deu alta essa manhã para alguém, em nome de Jesus. Elas tiveram alta do hospital, mas não tiveram alta do inferno. Quantas pessoas ganharam dinheiro hoje? Hoje é quarta-feira, o dia do sorteio da Mega Sena, embora não jogue. Quantas pessoas entraram na fila da Mega Sena da Quina, que é todo dia, né? Tantas pessoas arriscaram, jogaram o jogo e alguns ganharam. Se você checar aí o Google, Loteria da Caixa Econômica Federal, muitas pessoas ganharam. Ficaram ricas. E o que Deus tem a ver com o dinheiro? Nada. Porque exatamente 99,9%, para não dizer 100%, vão para o inferno. Mas ganhou na loteria. E aquela senhora que ora, aquele senhor que ora, aquela pessoa que tem uma vida dedicada a Deus, quem sabe tem 3 panelinhas em casa e um pouquinho de comida ainda na despensa. Mas esse está com Deus e Deus vai levar para o céu. O que nos garante que nós estamos com Deus? Diante dessa mensagem, o tema dessa mensagem que quero pregar é vencendo o disfarce. Vencendo o disfarce. Como que você está diante de Deus? Como nós estamos diante de Deus? Nós temos certeza da salvação? Você tem plena convicção? Quando fala do inferno, alguém acredita, bate até na madeira. Ainda tem cristão ainda que ainda tem superstição e misticismo. Ninguém quer ir para o inferno. Qualquer pessoa que você perguntar, o ateu diz que não tem inferno nem céu. O islã diz que vai para o inferno, se ele matar alguém em nome de Alá, ele tem 7 virgens esperando ele no céu para deitar com ele. O budista diz que ao morrer ele vai reencarnar numa dimensão melhor, numa borboleta, num lagarto, num elefante, num peixe, enfim, ele vai voltar ao mundo. E várias vezes, nunca deixa, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. O espiritismo também reencarna, mas reencarna numa pessoa. É o que o espírita diz, o espiritismo. E eu dou aula de religiões há anos, há 20 e tantos anos. Desde o islamismo a qualquer seita, religião, a gente fala sobre isso. Então, eu dou muitas das vezes esse exemplo que parece um exemplo muito estúpido. Se você for num velório hoje em Belo Horizonte, qualquer velório, ou do Brasil, qualquer lugar do mundo, se você for no velório do judeu, o judeu está dizendo que aquele homem está indo para o céu. Você vai no velório de crente, o pastor diz que essa alma agora está nos braços do Senhor. Você vai ao padre, o padre diz que agora ele está indo por um processo de readaptação. Antigamente falava purgatório. Ele ia pagar, ter um acerto com Deus para depois ir para a terra de luz ou para os céus de luz. Então eu nunca fui num velório que um padre tivesse coragem, um pastor, um judeu, um budista, um islã dissesse que aquilo ali foi para o inferno. Então, se ninguém vai para o inferno, o mundo não poderia ser tão injusto, ou tão desequilibrado, ou tão diferenciado como é. Pobres e ricos, felizes e angustiados, tristes e sorridentes, massacrados e abastados. Se não existe céu e inferno, por que nós não conseguimos mudar o mundo? Por que a lei não consegue mudar o mundo? Por que as ONGs não conseguem mudar o mundo? Porque se nós só conseguimos mudar em nossa volta, então há muitos que fracassam, porque se eu consigo mudar aqueles que estão à minha volta, e aqueles que não estão na minha volta, que são a minha imagem e semelhança? Será que só eu sou competente?
Bom, se eu pensasse que eu pudesse mudar a minha volta e os outros são incompetentes para mudar a deles, então, mais uma vez, eu teria razão de acreditar que Deus existe, porque nós não temos a mesma qualificação e competência para mudar uma situação. O que faz com que nós todos tenhamos que acreditar que só Deus pode mudar toda a história da humanidade. Só Ele. Mas por que Ele não muda? Porque Ele depende de cada um de nós. Deus não faz mudança coletiva. Deus faz mudança individual. Não existe o marido é crente, a mulher vai para o céu e os filhos. Se o marido for crente, a mulher não for, os filhos não for, o marido vai para o céu, a mulher e os filhos vão para o inferno. E vice-versa. Se a mulher é cristã, quando eu falo crente, é crer em Deus. E crer em Deus não é dizer eu creio em Deus. Crer em Deus é viver a palavra. E esse é o maior desafio da humanidade. Viver a palavra. Dizer crer em Deus por boas atitudes, todo mundo faz. Algum dia na sua vida você já deve ter feito um ato bom. Ajudado alguém que tropeçou na rua, dado uma moeda a alguém que bateu no vidro do teu carro, dado uma comida a alguém que bateu no portão da tua casa, desejado bem, abraçado alguém que chorasse no velório ou no hospital. Algum de nós já fizemos alguma coisa boa em algum momento da nossa vida, mas isso não nos dá, isso não nos carimba o nosso passaporte, isso não nos outorga o direito de subir ao céu. Porque subir ao céu é ser santo e justo. E alguém diz, mas o mundo cada dia vai para o pior, cada dia o mundo se torna mais individual, mais egocêntrico. É verdade. E é por isso que cada dia mais Deus se torna mais solícito ou mais disponível para aqueles que querem Ele. Por isso que há 50 anos atrás, eu tenho 57, não tinha uma igreja em cada esquina, era um boteco em cada esquina. Hoje tem uma igreja em cada esquina. Se rodar nesse bairro que estamos aqui, deve ter no mínimo de por baixo aí umas 20 igrejas. Conta isso por baixo, fora as células e etc, etc. É a vontade de Deus, é a misericórdia de Deus, para que as pessoas entendam. Satanás aumenta a sua força e ele aumenta a sua vontade de misericórdia, de compaixão, de salvar a terra. Mas quantos querem de fato isso? Quantos querem de fato viver esse evangelho? As pessoas servem o evangelho com o seu dízimo, outros com a sua oferta, outros servem com as suas obras que são convenientes ou que servem para a sua denominação, que servem para meia dúzia de pessoas, que servem para a sua etnia religiosa. Então, o que nos faz crer que nós estamos bem com Deus? Eu quero que você reflita nesse momento que eu vou orar. Se Jesus voltasse agora, e quando eu digo Jesus voltasse, se você tiver um AVC, e agora? Uma morte súbita, para onde você vai? Você tem certeza? Para o inferno ou para o céu? Porque não existe meio termo. O céu ou o inferno. E se você dissesse, eu não creio no céu e no inferno, você teria prazer de morrer para ir virar pó e ir para o nada? Se a vida pode ficar boa, a sua vida pode não estar boa, mas ela pode ficar boa. Porque se eu não acreditasse que a sua vida pudesse ficar boa, eu não acreditava em ninguém que tivesse vida boa. E tem muita gente que a vida está boa. Que morrer para ele é prejuízo. Porque tem dinheiro, tem fama, tem tudo que ele quer, tem saúde, para que morrer? Então nós temos que crer, ou o céu ou o inferno. Para onde você vai se Deus voltar hoje, se Deus te chamar hoje? Você dormir e não acordar, para onde você vai? Baseado em quê? Qual é a nossa certeza? Quais as nossas convicções? O que solidifica a nossa fé? É a estátua de barro ou de gesso que está debaixo, atrás da tua cama, o crucifixo na parede, o tercinho, um colarzinho com a cruzinha, com uma imagem de alguém que diz santa. O que essa Bíblia que carregamos? Qual é a certeza da salvação? A igreja virou modismo. Evangelho virou modismo. Porque ninguém vai para a igreja, na verdade, porque está indo por gratidão, com as suas raras exceções. Todo mundo, quando procura a religião, é justamente porque precisa de algo. Ou acabar com as suas dúvidas com relação à vida eterna e à morte, para acabar com os seus problemas, para buscar uma solução que ele não encontra no mundo natural, ter uma ajuda no surreal, no mundo invisível, mas real, que possa ajudá-lo
a conquistar, a resolver a sua família, a resolver a enfermidade. Enfim, quantos buscam a Deus simplesmente porque ama? Quantos buscam a Deus porque querem ser gratos a Deus? Se todas as igrejas entendessem isso, não existia mais campanha em igreja. Quem criou a campanha foi o diabo. Toda igreja que faz campanha é do diabo, porque Deus não faz campanha. Eu nunca vi Jesus fazer uma campanha para curar alguém. Nunca vi Jesus mandar alguém 27 dias num culto, porque no 7º dia, ou no 4º, ou no 5º, ou no 6º, ele vai receber uma bênção. Jesus nunca fez isso, muito menos Deus. A palavra por si só, ela sara, cura e liberta. Acabou. Na verdade, a igreja promove as campanhas para arrecadar mais dinheiro e forçar alguém a ter fé. Eu não posso forçar você a ter fé se a palavra é clara. Vinde a mim voluntariamente. Eu não posso te forçar. A sua fé não pode ser terceirizada. Você não pode estar aqui por causa de mim. Você tem que estar aqui por causa de Cristo. Mas se Jesus não fez nada por sua vida, se você considera que o seu diploma, a sua saúde, a sua vida, a sua alimentação é mérito do seu trabalho, do seu esforço, do seu cuidado, sua comida light, a sua comida tão boa, então para que servir a Jesus? Então aonde está? Nós temos que ter essa consciência. O que nós temos a apresentar a Deus, dizer, Deus, essa é a razão, essa é a convicção pela qual eu sei que se o Senhor voltar esta noite, eu vou para a glória. Se o Senhor me matar hoje, eu sei que acordarei nos braços do Senhor. E aí muita gente tem medo da morte, porque ele acha que mesmo indo para Deus, ele vai ficar a eternidade, vestido de roupa branca, cantando no céu, andando igual um retardado para lá e para cá. É o que mostrou uma novela da Globo, sobre o espiritismo de Chico Xavier, que um monte de gente louca andava para lá e para cá como não tivesse sentido. A Globo fez isso, mostrou a história de Chico Xavier. E muitas pessoas pensam assim. Então, muita gente até dentro da igreja evangélica não quer morrer, porque ele disse, eu vou para o céu. É um lugar sem graça, não tem sexo, não tem casamento, não tem comida, não tem nada. Quem disse isso? Quem foi que disse isso? Romanos 10, 14. Como podem pregar se não foram chamados? Quantas pessoas são chamadas a pregar pelo seu emocional? Vai dizer, eu quero pregar, eu quero fazer bem ao próximo. E Jesus não é presidente da Legião da Boa Vontade. Jesus não é presidente da Assembleia de Deus, nem da Batista. Jesus é o dono da salvação, é o dono da vida eterna. Jesus é o autor da sua vida. Ele não tem compromisso com denominação. Ele não tem compromisso com o homem. O compromisso dele é 100% com as almas. Não importa a cor, a situação social, a sua formação acadêmica, o que importa é o seu amor. E eu sempre tenho ministrado isso. Buscar a Deus por amor. Buscar a Deus não pela necessidade, mas buscar a Deus pela prioridade. Buscar a Deus pela necessidade pode ser em alguma esfera da sua vida que você precisa de encontrar a Deus. E muitos, quando encontram aquilo que procurava, já abandonam a Deus porque ele não serve mais. Mas quando eu busco a Deus pela prioridade da minha vida, não importa se eu estou rico ou vou ficar pobre, eu nunca vou deixar a Deus, porque Ele é a essência, a supremacia da minha vida. Eu gostaria que você curvasse a sua fronte, se você puder, aí sentado mesmo, curvasse a sua cabeça, e de olhos fechados, você não precisa falar nada. Eu vou fazer essa oração e você faça essa reflexão. Se você morrer, você sabe para onde vai? A sua Bíblia te garante a vitória? O seu dízimo, a sua oferta?